cessem no Facebook os trocadilhos e os textos grandes que fizeram. Cale-se do BuzzFeed, dos fatos desconhecidos, as listas que tiveram. Que eu canto peito ilustre, Rue BR, aqui em Evaristo e Bonner se renderam. Cesse tudo o que a El Que Maravilha canta, que o canal heterônimo se alevanta. Por quê? Bom dia, meninos e meninas. Desculpa pela semana passada, não teve vídeo nem na quinta, nem no domingo. É que eu tive uma semana bastante complicada, bastante corrida, bastante cheia de altas emoções, que até Deus duvida. E eu não tive realmente tempo nem de gravar, nem de postar. Mas em breve tá vindo aí vídeos, mas peço desculpas, peço perdão por não ter postado anteriormente. E como vocês perceberam, a aula de hoje é o classicismo. Eu apontei certo? Apontei. Que é a escola literária que vem imediatamente depois do humanismo. Contexto histórico. Estamos falando de 1500 já. Mais precisamente em 1527, quando Sá de Miranda, antepassado de Sula Miranda, na vontade de voltar pra casa, veio para Portugal da Itália, trazendo a chamada Medida Nova. Portugal ficou ensandecida, achou tudo muito lindo, achou tudo muito bacana e começaram a usar, principalmente o grande poeta, o maior, o lindo, o maravilhoso, o caolho, aquele que viveu em puteiros pro resto da vida, Luís Vaz de Camões. O classicismo, ele é um outro nome para o que seria o Renascimento, que já havia começado na Itália. Demora para chegar em Portugal por conta de todo o contexto português, de ser uma nação bastante retrógrada ainda em termos de pensamento e por ter problemas com religião. E naquela época eles não viam com bons olhos esse negócio de reforma protestante, que é um negócio que acontece durante o classicismo. Isso é muito importante para a gente perceber o contexto histórico, porque a reforma protestante é um momento em que você tem um repensar sobre a cristandade. Isso é uma coisa completamente inédita. Antes, quem resolvia fazer isso morria. Não que não teve gente que morreu por conta disso, mas morreu menos. Então a gente está falando do ápice das navegações, principalmente das portuguesas, que é o ápice da nação portuguesa, e os portugueses sempre vão lembrar disso com muita nostalgia, mas muita nostalgia mesmo, inclusive até hoje. Eles vão olhar para o mar sempre com saudade. E não é à toa, porque depois dessa época Portugal só foi ladeira abaixo. E obviamente, como é uma época renascentista, eles tem o renascimento da cultura greco-romana, você tem uma preocupação maior com o antropocentrismo. Ou seja, o ser humano vai ser o centro de tudo agora. Nós vamos ter o ser humano como a medida das coisas, do que é certo, do que é errado. Resumindo, o contexto histórico é focado na Reforma Protestante, o Renascimento. Estamos falando do século XVI, ou seja, os anos do classicismo são 1527 a 1580. O antropocentrismo, que é uma coisa principal, que é uma coisa que vai impulsionar o homem renascentista. Características: a retomada da mitologia greco-romana e os escritores gregos e romanos, principalmente os romanos. É nessa época que o Aristóteles volta a fazer sucesso, o Platão volta a fazer sucesso, e escritores como Horácio, como Petrarca, como Virgílio principalmente. Entretanto, não encarem essa retomada a alguns valores dos gregos e dos romanos como uma retomada da religiosidade. Eles vão usar esses deuses, essa mitologia greco-romana, como estética, porque é legal, porque é bacana, porque é joia. É mais ou menos como a gente faz hoje em dia. Hello, brother. This is not between us, Hercules. Entretanto, você tem alguns valores na arte que eles vão pegar. Os gregos e os romanos, eles tinham uma ideia muito de equilíbrio. A arte deles é completamente equilibrada. É um poema que não exagera. Se você for pegar os poemas do Camões, que eu vou dizer mais à frente, sempre que ele se refere ao amor, ele não fala do amor próprio dele que ele está sentindo. Ele vai dar uma definição de amor. É uma definição maior, é uma definição que extravasa ele mesmo. Então isso vem da reflexão dos gregos antigos, tá? Com uma ideia de trabalhar valores universais para a realidade. E por conta dessa época, dessa coisa louca que era
essas definições de verdades. Revoluções científicas e filosóficas aconteceram muitas nessa época também. Na pintura, nossa, na escultura, meu Deus, você olha umas coisas que esses caras faziam naquela época, você pensa, cara, eu não consigo nem editar um vídeo no YouTube direito, sabe? E aí você tem o Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, fisiólogo, químico, botânico, geólogo, cartógrafo, físico, mecânico, inventor, anatomista, escritor, poeta e músico. Sem contar que ele levava as crianças para a escola, lavava, passava, cozinhava, fazia um macarrão à bolonhesa que era uma delícia e você precisava experimentar a lasanha desse cara. Eu consigo queimar miojo. É de ficar triste com a sua existência quando você olha para esses caras do Renascimento. Nem os japoneses hoje são tão espetaculares, porque sempre tem um japonês que é melhor do que a gente em qualquer coisa, né? E é uma criança, geralmente. Menos piloto de corrida. Piloto de corrida japonês não tem um que presta. E naquela época, os italianos, eles eram muito melhores do que todo mundo em tudo. Assim como a gente teve uma religiosidade muito espetacular durante o trovadorismo, a gente nunca mais vai ter alguém tão comprometido com o conhecimento, com o saber, como os caras renascentistas. E aí, você também tem a chamada medida nova, que se opõe à medida velha. Aquela poesia feita no trovadorismo e no humanismo, que é feita de redondilha maior e redondilha menor, e umas poesias bem mais simples. E a medida nova ela vai trazer o famoso, o incrível, o inabalável, o fenômeno de todos os poetas até hoje, soneto decassílabo. É considerada a forma mais perfeita de poesia, o soneto decassílabo. E não à toa, tudo quanto é poeta, em tudo quanto é geração, vai trabalhar com esse negócio. Não vai fazer trocadilho de Facebook. Não pega cuidado. Não vai fazer um negócio desse. Faz um soneto que diz decassílabo, com rima regular. Aí você vai ver o trampo que é fazer poesia. A gente vai falar apenas de um escritor nessa época, que é o Camões. Camões Lírico. Ele fala muito sobre a mudança constante de todas as coisas, tem um poema dele belíssimo sobre isso. Ele fala sobre o desconcerto do mundo, que é ele se achar completamente deslocado de todas as outras coisas que acontecem. E vai narrar principalmente sobre amores. Ele vai falar sobre o amor carnal, ele vai falar também, mas principalmente é mais conhecido pelo platonismo, pelo amor platônico. O Camões Lírico ele vai se dividir em duas fases. Uma que ele é mais jovem, que é quando ele começa a carreira dele, que é uma poesia de medida velha, ou seja, redondilha maior, redondilha menor, e mais suave, mais madrigalesca, mais simples, é uma poesia mais simples, mais tranquila. E a segunda fase dele, que vai ser a grande fase de Camões, que é o poema do soneto decassílabo, reflexivo, de querer definir a realidade e tudo mais. Dica sobre Camões: se é soneto camoniano, vai ser decassílabo, você não precisa fazer a sílaba poética. Se é soneto camoniano, é decassílabo. E aí você tem o Camões épico, com o grande livro Os Lusíadas. Ele é feito em oitava rima, ou seja, são estrofes de 8 versos, e os versos são rimados AB, 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 CC. Em todas as 1102 estrofes deste grande trabalho de arte que você pode não gostar, mas é uma das coisas mais espetaculares que já foram escritas na face da Terra. Você não gosta até ok, porque é gosto pessoal, aquela coisa. Gosto é que nem braço, uns tem, outros não, outros tem os dois, né? Um pela metade, um é meio torto assim. Entretanto, você pode não gostar, mas você tem que reconhecer a grandiosidade deste feito. Bom, qual que é a história? O Vasco da Gama, ele vai até descobrir o caminho das Índias. O livro é dividido em 10 cantos, que são como se fossem 10 capítulos, as 5 divisões do épico aí, as 5 coisas do épico. A proposição, que é sobre o que o poema vai cantar, vai falar, sobre qual é a história. A invocação, que o Camões ele resolve invocar as Tágides. Geralmente, na invocação dos poemas épicos, você tem a invocação às musas. No caso do Camões, ele vai invocar as Tágides, que são as ninfas do rio Tejo, que é o principal rio de Portugal, que corta Lisboa. Por quê? Porque ele quis, porque ele pode, porque ele criou, porque ele é Camões. A dedicatória é a Dom Sebastião,
que é o grande rei da história de Portugal, a narração, que é a história propriamente dita, e o epílogo, que é um pouco decepcionante para o poeta. É importante perceber que nos Lusíadas ele é feito in media res, que é no meio do caminho. Ou seja, a história não é contada de começo, meio e fim. O começo do livro é eles chegando já, praticamente terminando a viagem deles, para falar com o rei Melinde. E o rei Melinde ele resolve perguntar para o Vasco da Gama quem ele era. Aí o Vasco da Gama respira fundo e começa a contar toda a história de Portugal. E é por isso que você fica sabendo da história. Então, os 4 primeiros episódios são narrados pelo próprio Vasco da Gama. O último episódio não, é o Eulírico Camoniano mesmo. São 5 episódios principais, que é o que geralmente é cobrado por aí. O primeiro principal deles é o Concílio dos Deuses. Os deuses se reúnem para decidir se os portugueses vão ter sucesso na viagem deles. Então você tem Baco e Netuno ficando contra os portugueses, Vênus e Marte ficando a favor dos portugueses. O território do Baco é a Índia, então ele não quer que a grande nação portuguesa chegue lá e domine seu território. E o Netuno estava bastante invejoso por conta das conquistas que os portugueses tiveram nos mares até então. E Vênus e Marte ficam a favor dos portugueses, porque Vênus acha que os portugueses são os maiores amantes do mundo e Marte acha que os portugueses são os maiores guerreiros do mundo. Vai entender. O segundo episódio importante é a Inês de Castro. Ela se envolve com Dom Pedro e a aristocracia portuguesa, e principalmente o pai de Dom Pedro, não o nosso Dom Pedro, tá? Outro Dom Pedro, não gostam do que está acontecendo. O que acontece então? Manda matar a mulher, obviamente. Quando eles descobrem que Inês foi morta, tem o grande episódio da rainha defunta. Desenterra, casa com ela, coroa rainha de Portugal, e manda a aristocracia inteira portuguesa beijar a mão dela em reverência à rainha defunta. Aí você tem o velho do Restelo. Restelo, não Rastelo, pelo amor de Deus. Restelo, tá? Que é o velho que vai falar mal da viagem dos portugueses. O velho do Restelo ele representa o conservadorismo que existia em Portugal na época das grandes navegações, porque ele não quer que saia a viagem, não quer que seja a viagem. Ele é um marinheiro antigo, que ele sabe como é que funciona, e ele já viu muita gente morrer nessas grandes navegações. E, portanto, ele não quer que mais pessoas morram nessas navegações. Por isso, ele não quer que aconteça a viagem. Aí você tem o 4º episódio, que é o Gigante Adamastor, que é o grande monstro que é derrotado durante a obra. O Gigante Adamastor, ele era um ciclope, ele é primo do Polifemo, ele é irmão do Polifemo, alguma coisa, parente do Polifemo de alguma forma, que é o ciclope que é derrotado lá na Odisseia. E ele tem um tesão muito grande na Tétis, que é uma ninfa do mar ali. E, obviamente, a Tétis não dá muita moral para ele, que ele resolve fazer, como todo bom homem deve fazer quando uma mulher não dá moral para ele. Tenta estuprá-la. Quando ele é estuprado, quando ele vai tentar estuprar ela, os deuses vêm, acabam por derrotá-lo, né, e transformam ele numa montanha à beira do mar. Por quê? Para que ele para sempre veja Tétis nadando ali na frente dele e não possa fazer nada. Só que ele toma aquele lugar para ele, que é o Cabo da Boa Esperança, que é o Cabo das Tormentas. Ele representa no plano físico a conquista dos mares, porque é o lugar mais complicado para se passar, é o grande desafio dos portugueses até então. E no campo mítico significa a destruição do grande monstro, do grande opositor deles ali naquele momento, porque depois disso já não vai ter muita treta, já não vai ter muita coisa para acontecer. E o 5º e último episódio, que é já na volta deles, eles param numa ilha, a pedido da Vênus, de Afrodite, né, Vênus Afrodite, que ela vai oferecer um prêmio para os portugueses, que é uma grande de uma suruba. Os portugueses chegam lá, comem pra caramba, comida primeiro, e depois comem pra caramba também as ninfas. E o Vasco da Gama vai pegar quem? Obviamente, Tétis. Essa é a parte que ele derrota o Gigante Adamastor pela 2ª vez. Tá? Ele não só deu porrada no cara lá anteriormente, no episódio anterior que eu contei, como também vai furar o olho do cara. Tá? Então ele vai pegar a mina que o cara queria depois de ter dado uma surra nele. Mas o grande lance desse episódio dos Amores não é a suruba, não é o banquete, não é isso daí. É a máquina do mundo. A Tétis leva o Vasco da Gama pro topo de uma montanha e mostra para ele uma espécie de miniatura do mundo, uma espécie de como o universo funciona. E quando ele vê como o universo funciona, ele conhece todo o passado, todos os lugares do mundo e todo o futuro da nação portuguesa. E quem vê passado, presente e futuro é um deus.
Então o Vasco da Gama é colocado como um deus, no mesmo patamar dos deuses. Então esse é o classicismo. É uma escola literária mais preocupada com o homem, com o humano, que buscou alcançar um patamar até antes nunca encontrado na história da humanidade e conseguiu, e que eu acho que a gente nunca vai chegar de novo, com um grande escritor em Portugal que se chama Luís Vaz de Camões, que tem uma parte lírica que foca em problemas existenciais e amorosos principalmente, e uma parte épica com um grande livro, lindo, maravilhoso, fantástico, poema épico, Os Lusíadas. Bom, gente, esse foi a aula sobre classicismo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que tenha ajudado. Curtam, compartilhem, gostem e me desculpem novamente por semana passada que realmente não deu para postar, não deu para gravar. Beijo, abraço, me ligue.